Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 769, Fenrir. 2 Autor: o próprio Victor sublinhado Esman. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Depois de um rugido que instilou um profundo medo existencial em toda a cidade e arredores, Fenrir avançou em direção a Victor, suas presas afiadas brilhando com intenção letal. No entanto, Victor estava preparado. Ele evitou os movimentos rápidos do lobo com graça sobrenatural. Sua técnica de luta era uma sinfonia de movimentos precisos e fluidos, combinando perfeitamente com a selvageria feroz de Fenrir. Cada soco e chute de Victor demonstrou força e habilidade impressionantes. Seus punhos, cobertos de energia vermelho-sangue, atingiram Fenrir com uma intensidade avassaladora. Fenrir, por outro lado, não era um adversário fácil de derrotar. Sua notável agilidade e velocidade lhe permitiram escapar de muitos dos ataques de Victor. Suas garras rasgaram o ar, enviando ondas de energia em direção ao seu oponente. Porém, Victor respondeu com movimentos ágeis, esquivando-se dos golpes com habilidade. Conforme a batalha se desenrolava, uma aura imponente cercou o Victor. Ele parecia em perfeita harmonia com a energia vermelho-sangue que o envolvia, tornando-se uma figura intimidante e magnética. Seus movimentos eram calculados e precisos, demonstrando uma profunda conexão com a força natural que fluía dentro dele. Fenrir, por sua vez, era uma força da natureza. Sua presença majestosa e selvagem inspirava respeito e medo. Seus músculos se contraíram e se moveram com força e agilidade enquanto ele lutava com feroz determinação. O que estou vendo? Taza comentou incrédula. Taza simplesmente não conseguia acreditar no que estava testemunhando. Alguém estava lutando contra Fenrir em pé de igualdade e completamente desarmado. Tal pensamento teria sido impossível para ela. A mera consideração de alguém lutando contra Fenrir nunca passou pela sua cabeça. Afinal, embora possa ser gentil com Taza, o lobo ainda era o lobo de Ragnarok, o ser que, junto com seus irmãos, traria o fim do reinado dos deuses nórdicos. Mesmo Thor não seria capaz de lutar contra Fenrir sem seu fiel martelo ou sua armadura completa. A razão para isso era simples: as garras do lobo do fim, assim como suas presas, eram extremamente perigosas. Apenas uma mordida ou arranhão pode causar graves danos ao corpo. Este homem luta como um lobisomem. Não, ele é ainda mais feroz que um lobisomem. Ele é como um deus da guerra que se deleita com o conflito que causa. Ação avaliou. Maia assistiu à batalha entre Fenrir e Victor com uma mistura de admiração e excitação proibida, seus olhos fixos no Rei Demônio enquanto uma variedade de emoções fluíam dentro dela. A admiração que Maia sentia por Victor era inegável. Ela ficou maravilhada com sua coragem implacável, sua habilidade de luta e a maneira como ele enfrentou desafios aparentemente impossíveis sem recuar. Cada movimento poderoso e preciso de Victor despertou um profundo sentimento de respeito em Maia, cativando-a com sua força e determinação inabaláveis. No entanto, havia algo mais na admiração de Maia. Uma excitação proibida, uma atração que transcendia os limites impostos pela razão e pela lógica. Ela se sentiu magnetizada pelo poder de Victor, sua presença imponente e sua aura enigmática. Foi uma excitação que a empurrou para o limite do desconhecido, uma chama que ardia intensamente dentro dela. Maia sabia que esses sentimentos eram perigosos. Ela estava consciente das consequências de se permitir ser atraída por ele, de se render à excitação proibida que o rodeava. Contudo, esta consciência apenas aumentou o brilho desta atração proibida, amplificando a sua intensidade. Ele é. Mara engoliu em seco, como se estivesse com muita sede. Ele é incrível. Enquanto seus brilhantes olhos azuis celestes permaneciam fixos em Victor, Maia lutava internamente para controlar essas emoções conflitantes. Ela sabia que não podia se deixar distrair pela excitação proibida e que precisava se concentrar na situação em questão. Mas foi uma batalha difícil, pois Victor continuou a lutar com uma força e presença avassaladoras que deixaram seus instintos selvagens. Ela queria aquele homem para si agora. Maia, você não pode. Essa ação colocará em risco a estabilidade do seu clã. Taza falou a dura realidade. Maia assentiu. Eu sei, mas... Ela esfregou as pernas sedutoramente, mordendo o lábio e olhando fixamente para Victor. É difícil resistir. Eu entendo. Eu realmente entendo.
Embora Tasa não estivesse tão ligada ao seu lado animal, ela ainda era uma mulher que gostava de homens fortes. Ver Victor, alguém por quem ela havia desenvolvido um certo interesse durante esses poucos dias juntos, lutando em igualdade de condições com o ser que ela mais respeitava, acendeu um fogo de desejo dentro dela. Os ataques e contra-ataques entre Fenrir e Victor se desenrolaram em uma sequência impressionante de movimentos rápidos e precisos. Cada golpe desferido foi acompanhado por um estrondo ensurdecedor, ecoando pela floresta e envolvendo os espectadores em um frenesi de emoções que eles não conseguiam explicar de verdade. Fenrir atacou com sua fúria selvagem, suas garras afiadas procurando rasgar a pele de Victor. Porém, o rei demônio se esquivou com agilidade sobrenatural, seus movimentos fluidos e precisos, evitando os ataques do lobo. Em resposta, Victor desencadeou uma série de ataques poderosos. Seus punhos, cobertos de energia vermelho-sangue, colidiram com o pelo de Fenrir, criando explosões de energia que destruíram tudo ao seu redor. Cada impacto foi acompanhado por um rugido gutural da besta e um sorriso sádico e divertido no rosto de Victor. À medida que a batalha entre Fenrir e Victor se desenrolava, a força bruta e a energia liberada de seus poderosos ataques começaram a causar estragos no ambiente florestal circundante. Árvores gigantes foram arrancadas, enquanto galhos e folhas foram lançados ao ar como confetes em uma tempestade furiosa. Cada golpe desferido por Fenrir fazia o chão tremer, rachando a terra e criando crateras. O impacto de suas patas poderosas causou fissuras no chão, estendendo-se como veias sinuosas. O lobo de Ragnarok deixou um rastro de destruição por onde passou, uma marca indelével de sua fúria e poder. Por outro lado, Victor não ficou muito atrás. Seus socos e chutes, carregados de energia vermelho-sangue, deixaram um rastro de devastação em seu caminho. Ondas de choque ondularam pelo ar, derrubando árvores menores como galhos e criando um fluxo de ar turbulento. O vento uivava, misturando-se aos rugidos da besta e aos grunhidos de Victor, criando uma sinfonia caótica e misteriosa. A floresta, outrora um santuário de serenidade e vida, estava a transformar-se num campo de batalha, num cenário de caos e destruição. Ondas de energia colidiram com a vegetação exuberante, rasgando o ar e incendiando árvores, transformando-as em tochas ardentes. O crepitar das chamas se misturou aos sons de colisões e impactos, criando um espetáculo aterrorizante. Os animais que antes habitavam a floresta fugiram de suas casas, suas vozes ecoando em desespero. Os pássaros voavam em bandos, enquanto os mamíferos corriam em busca de abrigo. O ambiente sereno e pacífico que outrora reinava na floresta foi substituído por uma devastação total. No epicentro da batalha, Fenrir e Victor lutaram com tudo o que tinham, desconsiderando as consequências que sua fúria trouxe ao meio ambiente. Cada carga, cada golpe desferido, deixava sua marca numa paisagem que se transformava rapidamente num cenário desolado. Enquanto a destruição envolvia os dois lutadores, Victor e Fenrir permaneceram no centro do caos, olhando intensamente um para o outro. Nos olhos de Victor brilhava um claro respeito, misturado com um prazer quase maníaco. Seu rosto era uma mistura de êxtase e satisfação, uma expressão beirando a loucura. Ah! A risada de Victor ecoou pela área, enchendo o ar com um tom de insanidade. Foi uma risada alta e estridente, carregada de excitação incontrolável. Suas mãos pressionaram seu estômago como se o prazer da batalha o dominasse completamente. Para Victor, esta batalha foi mais do que apenas um confronto físico. Foi um êxtase que lhe trouxe uma sensação de poder e liberdade. Ele se deleitou com a destruição ao seu redor, com o rugido da besta e com a dança mortal que lhe e Fenrir realizaram. A adrenalina corria em suas veias, alimentando seu espírito guerreiro. Cada troca de golpes com Fenrir era uma fonte de prazer, uma explosão de emoções que transcendia os limites normais. Essa luta era o seu playground, um lugar onde ele podia mostrar sua força e dominar os adversários. Em meio às suas risadas maníacas, Victor se sentiu vivo como nunca antes. Era como se a batalha lhe desse um senso de propósito, de significado. Ele ansiava pelo desafio, pelo confronto com uma besta lendária como Fenrir, pois isso tinha um significado profundo para sua existência. É disso que estou falando. A sensação de lutar contra um adversário digno é incrível. Victor olhou para o céu com uma expressão de êxtase. Essa é uma afirmação com a qual posso concordar com você, Rei Demônio, quero dizer, Victor Alucard.
A voz majestosa do lobo do fim ressoou por toda parte. Novelusb. Com seu olhar voltou para Fenrir, e o sorriso que ele deu enviou um pressentimento a Taz e Maia. Como dois guerreiros, eles sabiam que o confronto anterior entre Victor e Fenrir era apenas um aquecimento para ambos. Se esta luta continuar, os danos que nos rodeiam serão imensuráveis. Maia começou a suar frio. Ela queria parar a luta agora, mas como ela poderia fazer isso? Na presença do lobo de Ragnarok e do poderoso rei demônio, ela era insignificante. Esta foi uma batalha que ninguém poderia parar. Fenrir fechou ligeiramente os olhos e espreguiçou-se como se estivesse dormindo há muito tempo. Sons poderosos de estalo foram ouvidos por toda parte. Ah, tio! Eu me sinto vivo de novo. Sons de satisfação foram ouvidos ao redor. Fenrir se sacudiu um pouco, como um cachorro molhado, e logo toda a poeira saiu de seu pelo, deixando-o visivelmente mais brilhante. Parece que você sentiu falta de se movimentar naturalmente, meu amigo, disse Victor. De fato. Fenrir olhou para Victor. Graças a essa maldição irritante, tive que ficar parado no mesmo lugar por um bom tempo, algo a que não estou acostumado. Um. Victor assentiu. Estar debilitado nunca é uma coisa boa, especialmente para aqueles de nós que gostam de lutar. Um sorriso apareceu no rosto animalesco de Fenrir. De fato. Os olhos de Fenrir brilharam com uma mistura de desafio e excitação. A luta contra Victor despertou uma fome insaciável por mais ação, mais confronto em sua natureza selvagem. O lobo de Ragnarok desejava testar seus limites, desafiar sua própria força contra a força formidável de Victor. Victor, por outro lado, olhou para Fenrir com uma expressão de pura excitação. Seu sorriso sádico permaneceu estampado em seu rosto, revelando um prazer quase doente pela batalha que estava diante deles. A energia vermelho-sangue continuou a pulsar por seu corpo, alimentando sua sede de combate. Você está pronto para mais, Fenrir? Victor provocou, sua voz cheia de entusiasmo perigoso. Vamos continuar esta dança, esta sinfonia de homem e fera. Fenrir rosnou em resposta, suas patas movendo-se com impressionante agilidade. Ele se preparou para o próximo ataque, seus olhos azuis celestiais fixos em Victor. Uma determinação ardente brilhava em seu olhar, uma sede implacável de provar sua força e superioridade. Os dois oponentes atacaram um ao outro, envolvendo-se em um turbilhão de ataques e evasões. Cada movimento era rápido e letal, cada ataque carregado com energia selvagem de duas feras que disputavam a supremacia. A terra tremia sob seus pés enquanto trocavam golpes poderosos. O impacto de seus punhos e garras criou ondas de choque que reverberaram pelos arredores, levantando nuvens de poeira e detritos. Árvores colossais foram arrancadas, desabando sob a fúria da batalha. A floresta se transformou em um cenário caótico de destruição, com destroços voando pelo ar e chamas dançando entre os destroços. O rugido dos elementos se misturou aos rugidos de Fenrir e a risada insana de Victor, criando uma cacofonia ensurdecedora. Ah, é isso! Mais. Maia e Taz assistiram à luta com um misto de admiração e preocupação. A magnitude da destruição ao seu redor era assustadora, mas eles não podiam deixar de ficar fascinados pela intensidade da batalha. Os sentimentos conflitantes dentro de Maia cresceram, alimentados por uma excitação proibida e um desejo ardente de estar no lugar de Victor. Enquanto isso, a batalha entre Fenrir e Victor atingiu um ponto de ebulição. Seus movimentos tornaram-se mais rápidos e ferozes, seus ataques mais intensos e implacáveis. Ambos estavam dispostos a ir além dos seus limites, arriscando tudo para provar a sua superioridade. A imponente aura que os cercava crescia a cada momento que passava, envolvendo-os em um incontrolável halo de poder. O chão tremeu sob o impacto dos golpes e a atmosfera vibrou com a eletricidade da luta. Era como se o mundo ao seu redor estivesse à beira do colapso, enquadrando o confronto épico entre o rei demônio e a besta lendária. De repente, os dois guerreiros se separaram. Fenrir rugiu para Victor, e desse rugido poderoso, um poder branco emanou de sua boca. Roar! Os olhos de Victor se arregalaram, seus instintos gritaram perigo e, sem pensar, o raio vermelho envolveu seu corpo enquanto ele rapidamente se esquivava do ataque. Quando Victor caiu no chão e contemplou a destruição causada pelo rugido de Fenrir, um suor frio escorreu pelas suas costas e uma excitação ainda mais intensa brilhou em seus olhos. A razão para isso?
Esse ataque de Fenrir apagou completamente tudo em seu caminho. Sim, apagado. Tudo foi excluído da existência como se nunca tivesse existido. Que poder perigoso! Victor olhou para Fenrir e pôde ver o sorriso no rosto da fera, um rosto que parecia dizer, que tal isso? Legal, certo? Fenrir parecia uma criança animada exibindo seu brinquedo favorito para um amigo. PFF. Ah! Victor riu ainda mais, desta vez puramente por diversão. O fato de uma fera temida por todos ter o senso de humor de uma criança foi muito divertido para Victor. Afinal, ele era semelhante ao próprio Fenrir. Sim, isso foi muito legal. Ele não pôde deixar de dizer. Fenrir bufou de orgulho. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 770. Fenrir. 3. Apagar tudo com um único rugido de poder. Esse é o poder dos seres que possuem o conceito do fim, disse Ação enquanto observava o rastro de destruição. Os 3 sabiam que nada sairia daquele caminho de devastação. Tudo foi literalmente excluído. Sim, a natureza circundante poderia corrigir os danos, mas nunca seria um renascimento completo, apenas uma sobreposição. Esse foi o poder de Fenrir, não, o poder dos seres que carregam o conceito do fim dentro de si. Antes deles, tudo seria apagado. Victor nunca sentiu tanto perigo em sua vida como agora. Ele sabia instintivamente que se aquele ataque o tivesse atingido, toda sua existência teria sido apagada sem que ele pudesse fazer nada. Ao saber dessa informação, Victor recuou e parou de lutar. Claro que não. Victor respirou fundo e logo o poder vermelho começou a circular ao seu redor. O que ele está fazendo? Maya perguntou. Tenho um mau pressentimento sobre isso, disse Hassan. O poder vermelho lentamente começou a mudar, transformando-se em lindas chamas violetas. Assim como o conceito de fim era perigoso, a aparência de Victor também começou a mudar visivelmente, transformando em algo desastrosamente perigoso também. Escamas violetas escuras começaram a surgir em seu corpo e as pupilas de seus olhos violetas se estreitaram, lembrando-as de um réptil. E isso? Isso é. Hassan regalou os olhos, surpreso. Foi a primeira vez que ele testemunhou pessoalmente tal fenômeno. Sim, as chamas de um dragão, disse Taza, distanciando-se ainda mais do local da batalha. Meu amigo, não me culpe. Afinal, Victor olhou para Fenrir, que o encarou sério. Você começou isso. As chamas violetas de Victor explodiram em um imponente pilar de poder que podia ser visto mesmo à distância. Toda a área foi incendiada apenas pela presença daquelas chamas. O sorriso de Victor ficou distorcido quando ele abriu a boca de forma impossivelmente ampla para seu físico humanoide. Então, de repente, todo o fogo ao seu redor começou a convergir rapidamente para sua boca, desaparecendo dentro dele em segundos. As características dracônicas de Victor se intensificaram ainda mais e se destacaram ainda mais. 2 chifres emergiram de sua cabeça. Todo o seu corpo estava coberto de escamas violetas e suas mãos anteriormente normais se transformaram, ostentando garras afiadas em forma de garras. Não pisque, meu amigo. Ou você se queimará, alertou o Victor. No entanto, Fenrir não ouviu. Ele piscou e, no momento em que o fez, Victor já havia desaparecido de sua vista. No final, tudo que Fenrir conseguiu ouvir foi o som de uma explosão, seguido por uma dor aguda no estômago. Fenrir olhou para baixo e percebeu que, no instante em que piscou, Victor apareceu embaixo dele. Fenrir piscou os olhos novamente e Victor desapareceu mais uma vez. Mais uma vez, Fenrir se viu incapaz de entender o que estava acontecendo. Ele nem sentia mais a presença de Victor, como se fosse rápido demais para Fenrir reagir. Outro estrondo ecoou, seguido por uma dor nas costas de Fenrir. Fenrir rosnou de raiva, entendendo o que estava acontecendo. Victor estava aproveitando o fato de seu corpo ser muito grande, atacando-o em seus pontos cegos. Fenrir rugiu com um poder que fez a atmosfera ao seu redor parecer extremamente pesada. Na sequência desse poder, Victor rapidamente se afastou de Fenrir, evitando ser pego. No momento seguinte, Fenrir olhou para Victor e, quando estava prestes a avançar, parou abruptamente ao ver uma das mãos com garras de Victor coberta por chamas violetas. Fenrir sentiu um perigo instintivo e rapidamente pulou para trás, esquivando-se do que considerou ser um ataque. Sua decisão se mostrou correta, pois, no momento em que ele se afastou, uma marca de garra gigantesca envolta em fogo violeta apareceu onde Fenrir estivera.
Dragon Fury não apagou coisas completamente como o conceito de fim de Fenrir, mas ainda estava apenas um nível abaixo em termos de destrutividade, um poder que, em seus estágios iniciais, rivalizava diretamente com o próprio conceito de destruição. Embora Fenrir possuísse o conceito do fim dentro dele, ele só se aplicava ao seu interior e à sua presa. Seu exterior não possuía esse conceito para protegê-lo de ataques que poderiam destruí-lo. A outra mão de Victor logo também foi envolvida em chamas violetas e, no momento seguinte, ele assumiu uma postura bastante familiar para Maia. Não me diga. Os lábios de Maia tremeram ao ver aquela postura. Como se fosse uma cópia exata de Adam, Victor atacou. Fenrir piscou confuso, imaginando o que havia acontecido já que não sentia nada, mas tinha certeza de que Victor havia atacado. De repente, seus instintos gritaram alto e, sem nem pensar, ele saltou para a esquerda com agilidade impressionante, deixando Victor um tanto impressionado. Uma explosão de chamas irrompeu onde Fenrir estava, e essa visão o deixou ainda mais em alerta. Maldita aberração! Ele já dominou essa técnica o suficiente para usá-la em uma luta. Ele só tinha visto a técnica uma vez. Só uma vez. E ainda assim isso foi suficiente para ele entender o conceito e a técnica em si. Um gênio de combate, um talento que rivaliza com o de um deus da guerra. Hassan falou. Errado, o talento dele supera facilmente isso. Tasa corrigiu. Como uma ex-deusa de um panteão, ela já havia testemunhado o Gods of War antes e sabia muito bem que o talento deles não era tão extraordinário quanto o de Victor. A existência de Victor era como se ele tivesse nascido para lutar. Seu potencial para combate era ridículo. Victor sorriu amplamente e começou a atacar o ambiente à sua frente várias vezes em várias direções diferentes. Fenrir, arregalando os olhos, começou a pular para trás, para os lados e correr, tentando evitar os ataques. A cada movimento que ele fazia, chamas explodiam no local onde ele estava antes. Seus instintos são certamente excelentes. Mas e quanto a isso? Victor falou enquanto o Rei Lightning começou a aparecer ao seu redor. No instante seguinte, ele desapareceu. Victor apareceu na frente de Fenrir. Fenrir arregalou os olhos, tentando reagir, mas seu corpo estava simplesmente pesado demais para acompanhar a velocidade de Victor. Assumindo uma postura de artes marciais, o raio vermelho em seu corpo brilhou intensamente. Oni Punch. Victor pensou. Ele deu um soco em Fenrir apenas uma vez. Pelo menos foi o que todos viram. 1 milhão de acessos. Por um momento, nada aconteceu. Era como se o próprio mundo ainda não tivesse processado o que ocorrera. Isso foi até que vários rugidos estrondosos foram ouvidos, seguidos por uma rajada de vento que criou uma cratera gigantesca na paisagem. O silêncio caiu ao redor deles enquanto as mulheres mais velhas do grupo contemplavam a visão estranhamente familiar. Ele pode até usar a técnica do líder do clã Fulger. Tasa murmurou, incrédula. Grrr. Fenrir rosnou. Que vitalidade incrível. Victor sorriu amplamente. Mesmo que o ataque tenha sido tão destrutivo, Fenrir não sofreu nenhum ferimento fatal e os ferimentos que sofreu já estavam cicatrizando. Era evidente que o corpo da besta do fim também era uma anomalia. Fenrir olhou para Victor com um brilho perigoso nos olhos. No instante seguinte, ele foi envolvido pelo poder branco e verde e desapareceu, demonstrando uma agilidade ridícula para uma criatura de seu tamanho. Ah? Uma competição de velocidade? Comigo? Muito bem. Victor também desapareceu, deixando apenas vestígios de Lightning em seu rastro. A velocidade da batalha entre Victor e Fenrir atingiu níveis vertiginosos depois daquele momento. Os movimentos de Victor eram tão rápidos que se tornavam meros borrões aos olhos dos observadores. Fenrir tentou, mas não conseguiu acompanhar a velocidade implacável de Victor. Suas garras afiadas apenas cortaram o ar em busca do Rei Demônio enquanto Victor deslizava pelo campo de batalha com agilidade sobrenatural, evitando todos os ataques. O Lobo do Fim foi rápido, mas não o suficiente para se igualar a Victor. As chamas violetas que emanavam de Victor formavam um espetáculo hipnotizante. As chamas ergueram-se num pilar de poder, iluminando a paisagem circundante e criando uma aura de destruição. Todo o ambiente parecia queimar com a intensidade das chamas. De tempos em tempos, o ocasional relâmpago vermelho que saía do corpo de Victor em tons carmesim completava esta paisagem, anunciando ao mundo que o poder de Victor não se limitava apenas ao fogo.
À medida que a transformação dracônica de Victor progredia lentamente, Zaladrak, que descansava dentro de Nightingale, sentiu a profunda conexão entre eles se intensificar várias vezes. Ela abriu os olhos com uma expressão preocupada, olhando para onde Victor estava. Mesmo sem vê-lo fisicamente, o vínculo entre eles era forte o suficiente para ela sentir a intensidade da situação. Nosso vínculo se aprofundou. Zaladrak sussurrou, sua voz carregada de preocupação. O que está acontecendo, Vic? O que o levou a usar tanto poder? Enquanto isso, Victor desapareceu e reapareceu em questão de segundos, movendo-se a uma velocidade incompreensível. O lobo de Ragnarok mal teve tempo de reagir antes que os ataques poderosos de Victor o atingissem repetidas vezes. Cada um dos ataques de Victor foi uma explosão de poder, deixando Fenrir sem tempo para se recuperar. A velocidade e ferocidade do Rei Demônio dominaram a batalha, colocando o lobo gigante em desvantagem. Ele tentou acompanhar os movimentos de Victor, mas não conseguiu igualar sua agilidade e destreza. Até que, num determinado momento, o lobo ficou irritado por não conseguir pegar sua presa e fez algo que surpreendeu Victor por alguns segundos. O tamanho gigantesco de Fenrir começou a diminuir, transformando-o de um lobo que ultrapassava facilmente um prédio de 20 andares em um lobo de apenas 2 metros de altura. À medida que a altura de Fenrir diminuía, um círculo de poder branco emergia abaixo da besta de Ragnarok, seguido por Fenrir uivando para o céu. Uma explosão de poder irrompeu do corpo de Fenrir, causando pura destruição por toda parte. Era como se seu uivo repelisse tudo que lhe era prejudicial. Quando o uivo cessou, o pelo do lobo estava completamente eriçado, coberto por um radiante poder branco. Padrões pretos apareceram por todo o casaco de Fenrir, dando-lhe uma sensação de beleza sagrada. Esta forma. Taza regalou os olhos. Pensar que Fenrir seria forçado a usar sua forma divina aqui. Mesmo tendo sido condenado ao ostracismo como uma fera irracional, era inegável que Fenrir era um deus, o filho de Loki. Como deus, ele possuía sua própria forma divina. Nesta forma, Fenrir não estava mais limitado a usar o conceito do fim apenas em suas presas e dentro de si mesmo. Esta foi a forma que um dia aniquilaria o panteão nórdico, a forma profetizada pela profecia Ragnarok. Taza nunca acreditou que alguém além dos deuses primários do panteão nórdico seria capaz de forçar Fenrir a usar esta forma, e mesmo que ele a usasse contra o panteão nórdico, seria após um grande sacrifício de Odin. Por outro lado, Victor conseguiu fazer isso sozinho. "Ei, tio?" Victor sorriu amplamente, sentindo uma deliciosa sensação de perigo percorrendo todo o seu corpo. "Acho que deveria levar a sério também, certo?" O corpo de Victor começou a ser envolvido pelo Dark Power e, no instante seguinte, a negatividade começou a aumentar rapidamente. Ao ver Victor assumindo a forma que ela tinha visto nos vídeos de guerra, a forma do progenitor, Taza tremeu de medo. Não apenas Fenrir apareceu em sua forma divina, mas agora ela tinha um progenitor capaz de causar destruição em massa com sua mera presença. "Suficiente!" Taza gritou. Engolindo o medo, seu corpo começou a brilhar de maneira semelhante ao de Fenrir, com tatuagens aparecendo em sua pele e orelhas de lobo e uma cauda gigante surgindo em seus respectivos lugares. Todo o seu corpo assumiu uma forma mais sagrada. Taza entrou totalmente em sua forma divina. "GRR, vá embora, Taza", Fenrir rosnou. "Não. Olhe ao seu redor. Veja toda a destruição que você está causando. Se esta luta continuar, especialmente com você em sua forma divina, onde cada um de seus ataques irá acabar com tudo em seu caminho, nosso país será destruído pelo dois de vocês." Fenrir recuou um pouco ao ouvir o que Taza disse. Embora estivesse entusiasmado com a luta, ele não queria prejudicar as pessoas que o acolheram calorosamente, as pessoas que acreditaram nele. Maia saiu do torpor e imediatamente se aproximou de Taza. A matriarca do clã Lycos imediatamente assumiu sua forma híbrida e ficou ao lado de Taza. Maia olhou para a entidade diante dela, contendo tanto excitação quanto medo. "Ela está certa, Vic. Lembre-se de que sua família ainda está na cidade. Se você continuar a lutar incontrolavelmente assim, eles podem ser pegos no fogo cruzado." Ela odiava usar essa tática de persuasão, mas sabia que era mais eficaz ao lidar com Victor. Ele nunca faria nada para prejudicar sua família. Os olhos vermelhos sangue de Victor perderam gradualmente a intensidade.
O rei demônio olhou para Fenrir por alguns segundos e um entendimento tácito se estabeleceu entre eles. Logo, ambos voltaram às suas formas básicas, abandonando as transformações mais perigosas. Fenrir voltou a ser o mesmo lobo de antes, apenas em tamanho reduzido, enquanto Victor voltou à sua forma humana. Então estamos usando apenas nossos corpos físicos. Não é tão divertido quanto usar todo o nosso poder, mas ainda é bom. Fenrir concordou. Os lábios de Taza tremeram ao ouvir o que disseram. Você pode, por favor, parar de lutar. Taza implorou, sentindo-se humilhada por fazer isso, mas não teve escolha. Ela não podia arriscar que esses dois maníacos ficassem animados para lutar novamente. Victor e Fenrir olharam para Taza com olhares neutros, claramente relutantes em parar. Percebendo que precisava de um motivo para fazê-los parar, Taza começou a usar sua experiência acumulada ao longo de milênios de manipulação para tentar fazê-los mudar de ideia. Rei Demônio, você fez um acordo comigo, certo? Você disse que queria falar com a Sam. Estamos aqui como rei e rainha para um assunto importante. Victor olhou para Sam e bufou com desinteresse. Quem se importa com um velho? Para ele, Fenrir era mais interessante que a Sam. Uma veia latejava na cabeça de Sam, embora seu rosto não mostrasse nenhuma mudança. Esse homem. Eu saí da reclusão apenas por causa dele, e ele me trata assim. Os jovens de hoje em dia não têm respeito pelos mais velhos. Se ele fosse o Sam de sempre, tentaria bater em Victor e lhe ensinar o motivo pelo qual se chamava Sam, mas sabia que não poderia fazer isso com aquele homem. Seria puro suicídio. Os olhos de Taza brilharam perigosamente ao ouvir o que Victor disse. Você fez o acordo, Victor. Por que você não está interessado agora? Maia, que tinha mais experiência em lidar com pessoas como Victor, falou na tentativa de acalmar a situação. Você pode lutar depois que os assuntos oficiais forem resolvidos, claro, mas deve fazê-lo o mais longe possível da cidade. Victor olhou para Fenrir e Fenrir olhou de volta para Victor. Então, os dois olharam para Maia. Esta ação foi repetida várias vezes até que ambos bufaram simultaneamente e resmungaram. Lutar. Naquele momento, Taza e Maia pensaram que talvez não tivesse sido uma boa ideia permitir que Victor conhecesse Fenrir. Fenrir, que era um bom menino, estava se tornando um encrenqueiro. O que eu fiz? Taza manteve a cabeça em pânico. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 771. Grande família. 30 minutos se passaram num jardim perto do castelo do rei. Victor estava sentado no chão, de pernas cruzadas, enquanto Fenrir descansava preguiçosamente atrás dele. Você deve desejar que as batalhas tenham se tornado tão proficientes, Fenrir, comentou Victor. Infelizmente, não tenho esse luxo aqui, resmungou Fenrir. Oh! Que luxo você não tem aqui? Victor perguntou. Ninguém é forte o suficiente para lutar comigo aqui em Samar, e na Terra, sou apenas visto como uma fera que precisa ser eliminada graças ao poderoso Odin, disse Fenrir com evidente hostilidade em seu tom, especialmente ao mencionar o nome de Odin. Você odeia esse deus, hein? Victor questionou. Claro. Ele condenou meus irmãos e a mim com base em uma maldita profecia. Fenrir rosnou enquanto uma poderosa intenção de matar encheu o ar. Victor assobiou, observando a intensa intenção de matar. Isso é uma intenção assassina poderosa. Eu até sinto um pouco de pena de Odin. Quem estou enganando? Quem se importa com um velhote? Aparentemente, os todo-poderosos reis divinos nunca consideraram que, ao tentar evitar uma profecia, eles simplesmente a cumpririam, disse Victor com um tom divertido, completamente imperturbável pela explosão de intenção assassina. Ao ouvir as palavras de Victor, a intenção assassina do lobo se dissipou e ele pareceu refletir sobre o que Victor havia dito. Esse é um bom ponto, admitiu Fenrir. Certo. Você pode jogar isso na cara do velho quando matá-lo. Tenho certeza que ele se sentirá um tanto tolo. Victor riu. Ah? Você acha que vou matá-lo? Fenrir perguntou, um sorriso cheio de dentes afiados no rosto. Claro, meu amigo. Não sei o que Odin fez, mas sei que ele machucou você e seus irmãos, e isso é motivo suficiente para você ir atrás dele para matá-lo, afirmou Victor. Você não está errado. Odin cairá sob minhas presas no futuro. Fenrir sorriu predatoriamente.
Que bom ver você motivado. Victor disse, seu sorriso crescendo mais uma vez. Mas temo que você não será capaz de derrotar Odin como está agora. Em vez de ficar irritado com a declaração de Victor, Fenrir ficou curioso. Ah? Por que você diz isso? Fenrir questionou. Seu estilo de luta é muito direto, meu amigo. Lutar como um animal não matará o deus rei do panteão nórdico. Odin não só tem sua famosa lança, Gungnir, mas também comanda um exército de deuses ao seu lado, e ele próprio é um mestre em runas. Você deve saber como isso pode ser problemático, não é? Sua observação tem mérito, mas diante do fim, todos perecerão. Fenrir parou de falar ao sentir Victor acariciando seu pelo. Arrogância. Eu te entendo muito bem. Fenrir estreitou os olhos para Victor, mas não fez nada para prejudicá-lo. Fenrir, meu amigo. O conceito de fim é sem dúvida poderoso, mas só é forte se tocar o indivíduo, certo? Que bom. Fenrir fechou um pouco os olhos, aproveitando as carícias de Victor. Posso pensar em milhares de maneiras de derrotar você, e você nunca encostaria um dedo em mim. O que você quer dizer? Fenrir perguntou casualmente. Talvez tenha sido por causa das carícias de Victor, mas ele se sentia bastante confortável agora. Taza, Mai e Hassan apenas olharam para Victor e Fenrir com choque visível em seus rostos. A besta do fim está apenas abanando o rabo alegremente. Eles pensaram simultaneamente, esfregando os olhos incrédulos. A cena diante deles era tão irreal que, embora estivessem testemunhando, não conseguiam compreendê-la. Ah! Quando eles se tornaram tão bons amigos, Taza se sentia completamente exausta agora. Ela não apenas teve que lidar com os danos causados por aqueles dois monstros, mas também teve que lidar com uma visão que nunca imaginou experimentar antes. Devido ao seu tamanho imponente, existem várias maneiras de derrotá-lo, mas a maioria delas você pode evitar com seu conceito de fim e seu poder superior. No entanto, se você encontrar alguém do meu nível que possua as qualidades de Odin, um deus rei cuja principal arma é uma lança, além de dominar runas e ter todo um reino de deuses ao seu lado, você precisará de muito mais do que apenas você mesmo. Você precisará de subordinados fortes para lidar com seu exército e terá que enfrentar Odin sozinho. Victor criou uma lança de gelo e levantou-se do chão, assumindo uma postura. Venha, me ataque. Fenrir estreitou os olhos, mas decidiu participar do jogo de Victor. O lobo assumiu sua posição e, quando estava prestes a atacar, ouviu uma palavra desconhecida saindo da boca de Victor. Antigravidade. De repente, ele sentiu seu corpo ficar mais leve e perdeu todo o apoio e, num piscar de olhos, viu uma lança de gelo em seu rosto. E você está morto. Fenrir de repente sentiu a gravidade retornar e caiu no chão. Ainda é difícil usar runas em combate. Isso drenou mais energia do que o necessário, reclamou Victor internamente, sem demonstrar emoção. Não sou um mestre em runas e usar runas durante uma luta é muito desafiador. Errado, é impossível, pensam Mai e Taza, mas não comentam em voz alta. Mas alguém como Odin, que é muito cauteloso, provavelmente criou várias contramedidas contra você. Então, quando você atacar Odin, você deve se preocupar com as runas que ele pode usar. Com o seu poder do fim, você poderia apagar as runas, mas quanto tempo isso levaria? 2? 3 segundos. Em uma batalha de alto nível, cada segundo conta. Enquanto isso, Odin pode fazer várias coisas para prejudicar você. Fenrir levantou-se do chão e olhou curioso para Victor. Então, o que eu deveria fazer? Faça o inesperado. Elabore mais, por favor, pediu Fenrir. Claro, Victor riu levemente. Odin vê você como uma fera, certo? Use isso contra ele. Aprenda a lutar de uma forma mais humanoide. Como isso vai me ajudar? Pense desta forma. No meio da luta, você de repente se transforma em uma forma mais humanoide e compacta, que possui todo o seu poder. Nesse momento, Odin ficará surpreso, e você poderá incapacitá-lo com suas perigosas presas. Fenrir podia entender a lógica por trás disso. Claro, existem outras maneiras, como usar o ego de Odin contra ele. O que você quer dizer? Odin é um deus rei, a arrogância é uma característica que todos os deuses reis possuem.
Use isso contra ele e ataque onde ele menos espera. Como alguém que acredita em uma profecia, ele acredita que você irá atacá-lo diretamente. Use isso contra ele e ataque seus entes queridos. O sorriso de Victor começou a ficar cada vez mais demoníaco. Sua esposa, seu filho mais novo, seu soldado mais leal, não importa. Escolha alguém e apague a desistência. Isso irritará Odin e ferirá seu orgulho, o orgulho de um deus que pensa que sabe tudo. HMM. Isso pode funcionar. Maia, Taza e San só puderam observar a situação com suor frio escorrendo pelo rosto. Victor. Ele está ensinando o lobo do fim a se tornar mais astuto e cruel. Maia pensou e não pôde deixar de aprovar suas ações. Victor passou alguns minutos explicando várias maneiras de derrotar Odin para Fenrir. Ele estava preocupado que um panteão pudesse desaparecer daquele jeito. Claro que não. Victor trocou golpes com Fenrir e, embora tenha sido breve, ele sentiu uma conexão se formando, uma conexão de amigos. Victor reconheceu Fenrir, e Fenrir reconheceu Victor, e dessa descoberta nasceu uma amizade. A frase "somente quando você troca golpes com alguém você pode realmente entendê-lo" aplicava-se completamente a esta situação. Mas apesar de gostar de ensinar Fenrir, Victor ainda queria lutar mais. Por conta disso, ele interrompeu as aulas. De qualquer forma, já lhe dei dicas mais que suficientes. Depende de você como usá-las. HMM, você não vai me ensinar? Nunca aprendi a brigar com alguém. Faço tudo por instinto. Fenrir nunca sentiu necessidade de treinar até agora e nunca encontrou alguém que pudesse considerar igual. Mesmo em relação aos irmãos, tinha certo desdém por eles, embora os respeitasse um pouco. Victor piscou 2 vezes. Por um momento, ele pensou ter ouvido mal. Claro, eu posso te ensinar. Ensinar a besta de Ragnarok. Conte com ele. Claro, ele faria isso. Só de imaginar o quanto Fenrir se tornaria mais forte no futuro fez o sangue de Victor ferver de expectativas. Então foi assim que Skatashi se sentiu quando me ensinou, pensou Victor, divertido. Sério? Nesse caso, estou contando com você. O corpo de Fenrir começou a brilhar e, no momento seguinte, uma figura com longos cabelos brancos e mechas pretas que chegavam à cintura apareceu diante de Victor. A figura tinha 2 orelhas de lobo na cabeça e uma cauda de lobo. As pernas ainda eram de um lobo, assim como os braços eram garras, e os dentes da criatura permaneciam afiados como em sua forma de lobo adulto. No geral, a figura parecia uma versão híbrida da forma de lobo adulto. Você era uma mulher? Victor ergueu uma sobrancelha. HMM. Eu não sou uma mulher. Sou um ser sem gênero. Como um ser que representa o conceito do fim, não posso possuir características que me permitam criar algo. Isso vai contra minha natureza. Esta forma parece estranha. Mesmo nesta forma, sua voz majestosa permaneceu inalterada. Oh! Se ele fosse um ser de gênero, isso significaria que ela poderia se reproduzir ou ter filhos, o que implicaria em criar vida, e esse ato em si iria contra a sua natureza como o fim de tudo. Interessante, nesse caso, todos os seres do END seriam como Fenrir, seres sem gênero. Então, como eu luto nesta forma? HMM. Mestre. Fenrir questionou. Percebendo seu desconforto, Victor respondeu, apenas me chame do que for confortável para você. Ok, Victor. Vic? HMM, Vic. Sim, isso parece bom. Fenrir assentiu, satisfeito. Vê aquelas árvores ali? Victor apontou para as árvores ao longe. Sim. Fenrir respondeu curioso. Ataque instintivamente. Deixe seu corpo fazer o que quiser. HMM. Tudo bem. Fenrir atacou casualmente à distância, e a paisagem à sua frente foi completamente destruída. Muitos movimentos desnecessários e destruição excessiva. Contra seres como Odin, você deve se concentrar em concentrar a maior parte de seus ataques contra ele. Fenrir não entendeu. Me veja. Victor caminhou com as mãos nos bolsos até a frente de Fenrir. Entendido. Fenrir assentiu e observou Victor atacar de onde ele estava. Seus ataques foram mais precisos e rápidos que os de Fenrir. Victor tirou as mãos dos bolsos, mas foi tão rápido que nem parecia que ele havia mexido as mãos. Um som estrondoso ecoou e Fenrir viu uma árvore caindo ao longe. Ao contrário dele, que destruiu tudo à sua frente, Victor destruiu apenas uma árvore.
O dano àquela árvore foi claramente mais destrutivo do que o ataque anterior de Fenrir. Precisão, habilidade e esforço mínimo resultam em grande destruição. Se você conseguir dominar isso a ponto de fazer o que eu fiz casualmente, o Deus Rei sofrerá ao enfrentá-lo. HMM. Os olhos de Fenrir brilharam de excitação. Ensine-me, Vic. Antes disso, Victor e Fenrir olharam em direção à voz que apareceu de repente e logo viram uma mulher adulta com longos e vibrantes cabelos verdes. Ela tinha um sorriso não tão amigável e era claro que ela estava irritada. Você poderia parar de destruir a natureza? Antes que Victor pudesse pensar em uma resposta, ouviu o grito de Roxane em sua mente. Querido, é ela. Minha irmã. A árvore do mundo deste planeta. Bem, isso está ficando mais interessante a cada momento, não é? Com apenas um olhar, Victor percebeu que esta árvore do mundo representava um aspecto oposto ao dele, o aspecto positivo. Mãe, você tem certeza disso? Pepper perguntou a Skatashi com preocupação. Sim, minha filha, estou, respondeu Skatashi. Mas você está indo para o submundo, certo? Um lugar cheio de miasma tóxico para os vivos? Pepper não tinha certeza se deveria ir. Apesar de confiar muito em sua mãe e em suas habilidades, ela não era como Victor, capaz de sobreviver num ambiente infernal com um miasma tão poderoso. Ah, é por isso que você está preocupado. Skatashi sorriu gentilmente para Pepper e acariciou sua cabeça. Ao contrário do inferno governado por Victor, o submundo grego não está completamente coberto de miasma prejudicial aos seres vivos. Apenas algumas áreas são tóxicas e possuem esse miasma. Normalmente, essas áreas ficam perto do Tártaro, onde existe a maior concentração de miasma. Então, contanto que você não vá para essas áreas, você ficará bem? Pimenta perguntou. Sim, assentiu Skatashi. HMM. Pepper parecia convencida, mas ao mesmo tempo ainda tinha dúvidas. Não se preocupe, Pepper. Nossa mãe é uma das mulheres mais poderosas que você já conheceu, e ela está indo para o submundo junto com Afrodite e Morgana. Uma pode encantar a todos com seus poderes, e a outra pode criar uma energia nuclear explosão no inferno. Ela vai ficar bem, explicou Siena. Ela não confiava nem um pouco em Nyx, mas tinha total confiança nas outras garotas. HMM. Pepper assentiu e, gradualmente, sua expressão tornou-se confiante. Sim. Mãe é a mais forte. Minha filha, por um momento, me perguntei se você duvidava da minha força. Pepper se encolheu visivelmente e respondeu rapidamente, gaguejando. Claro que não, mãe. Eu nunca duvidaria de você. Realmente? Sim. 100%. HMM Skatashi continuou a observar sua filha como um predador observando sua presa. Pepper ficou em silêncio, sentindo-se como um cervo na boca de um leão. Ela sabia que qualquer movimento que levantasse suspeitas sobre a veracidade de suas palavras resultaria em uma torturante sessão de treinamento. Siena revirou os olhos, presenciando a brincadeira entre mãe e filha. Ao olhar para as mulheres ao seu redor, ela avistou o grupo de mulheres mais velhas cercando Agnes e Violette. O grupo era formado por deusas e alguns vampiros mais experientes, como Natasia, Morgana e Jeanne. Depois de observar Agnes por alguns segundos, Siena desviou o olhar e se aproximou de Ruby, que estava ao lado de Nero, Opis, Lacus e Sasa. Ruby, eu tenho uma pergunta. HMM. O que é isso, mana? Você proibiu Agnes e Violette de irem ao submundo por causa do incidente com Adonis? Sim, respondeu Ruby, olhando para Siena por alguns segundos e depois voltando o olhar para Violette e Agnes. Estamos indo para o submundo apenas para recuperar um item e voltar, não para nos envolvermos em uma guerra em 4 frentes. Tem certeza de que é uma boa ideia privá-los de sua vingança? Siena questionou. Não estamos privando-os de sua vingança, interveio Sasa, chamando a atenção de Siena para ela. Estamos apenas adiando a vingança deles, afirmou Sasa. Atacar o governante do submundo grego em seu próprio reino é pura loucura. Os governantes têm domínio completo sobre seu território. É quase como lutar contra uma bruxa mestra em seu próprio domínio, explicou Ruby. Quando chegar a hora, todos nós nos ajudaremos na busca de vingança, mesmo que isso prejudique nosso relacionamento com Deméter, acrescentou Sasa. A deusa da agricultura tornou-se de importância crucial para o grupo. A razão era clara, com o aumento repentino da população não vampiro, a alimentação regular tornou-se ainda mais importante.
Como Nightingale não possui habilidades culinárias convencionais, a ajuda da deusa foi muito apreciada. Por esse motivo, Ruby não forneceu uma resposta exata como Sasa fez. Ela valorizava mais a lógica do que as emoções, mas apesar de sua frieza nesse aspecto, sempre estaria ao lado de sua família. Tudo o que ela precisava fazer era criar contramedidas caso Deméter ficasse permanentemente indisponível. Embora possa parecer impossível agora, certamente se tornará uma realidade no futuro. Estou pronto, declarou Skatashi de repente, vestido com uma armadura completa e empunhando uma lança adornada com runas. Ela estava totalmente preparada para a guerra. Observando sua mãe nessa aparência, Ruby começou a sentir um mau pressentimento. Ao enviar minha mãe, não estou basicamente enviando outro Victor para o inferno grego? Ela pensou. Skatashi estalou o pescoço e caminhou em direção às deusas. Cuide da casa, Ruby, pediu Skatashi. Sim, mãe, Ruby respondeu. Ruby, pode ser apenas minha imaginação, mas porque tenho a sensação de que nossa mãe ganhará o título de Godslayer. Lacus comentou. Ela já tem esse título, Lacus. Mas ela nunca matou um deus permanentemente, certo? Bem, eu não sei, mas conhecendo-a, ela provavelmente já fez isso. Ruby respondeu incerta. Skatashi é tão incrível, disse Nero. Sim, concordou Pis. Eu me pergunto se poderemos ser assim quando crescermos. Se treinarmos, respondeu Pis. Nero resmungou, não porque não gostasse de treinar, mas porque era extremamente desafiador. Deixando isso de lado, você esteve em contato com seu pai? Não. Meu pai não está disponível. De novo. Nero tocou o queixo dela, pensativo. Eu me pergunto por que um homem que ama tanto sua filha não atende às ligações dela. Ele encontrou uma nova filha. Nero olhou para o Pis, chocado. Vendo a expressão um pouco triste da garota, ela se aproximou dela. O que aconteceu, Pis? Minha nova mãe tem uma filha. Ele provavelmente me substituiu por ela. Ele nunca faria isso, certo? Nero olhou para Ruby em busca de respostas. Ruby respondeu de forma neutra. Até onde eu sei, Vlad nunca abandonaria o Pis. Então por que ele não está respondendo a mim? O Pis questionou. Provavelmente algo aconteceu, disse Siena. Antes ele sempre tinha tempo para mim. Até o bom padre sempre arranja tempo para mim quando eu ligo, lamentou Pis. As meninas se entreolharam, sem saber o que fazer. Eles não tinham informações sobre as ações de Vlad, e mesmo quando Ruby tentou descobrir algo, ela não descobriu nada relevante. Não importa se Vlad não responder. Estaremos sempre aqui para ajudá-lo, Pis, afirmou Nero sério. E se ele demorar muito para responder, buscaremos informações, mesmo que isso signifique usar a força. Confie na sua grande família. Grande família. Pis sorriu levemente no final. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.